Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa pela TV Câmara Jaú, mais um Câmara Entrevista. Hoje recebendo o produtor cultural e diretor-geral da revista A Voz, Rodrigo Corrêa. Na pauta, assuntos ligados à cultura, comunicação, bem como o combate ao racismo e preconceito. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu que agradeço pela oportunidade, para a gente é uma felicidade imensa a gente coincidir com o nome da revista, a gente ganhar voz também em outros meios de comunicação. Muito obrigado. Bom, e a gente já começa falando que recentemente você, em nome da revista A Voz, né, uma revista recentemente lançada aqui em Jaú, você recebeu a moção de congratulações e aplausos, uma moção que foi aprovada por todos os vereadores aqui da Câmara numa sessão ordinária, justamente por conta do lançamento dessa revista, né, mais um meio de comunicação. E como você mesmo frisou na revista, é uma revista que vem para dar voz, né, vem dar oportunidades a pessoas que muito fizeram na cidade, muito ainda fazem no município, mas são pouco lembrados. Então, na verdade, a revista A Voz vem para dar voz, oportunidade à comunidade negra. Primeiramente, em relação à moção, para a gente foi uma surpresa, porque a gente realizou esse trabalho, mas sem pensar, né, no que poderia gerar depois desse trabalho. Claro que a gente ficou muito feliz. A gente foi uma boa repercussão também. A gente teve uma boa repercussão também. E a revista ela vem realmente para poder dar voz e para que a gente possa ter representatividade. É algo que a gente sente falta na cidade e na região. Então hoje a pessoa que conseguir folhear a revista e ler a revista, ela vai se identificar com pessoas que é da nossa cidade, que tem uma importância muito grande, mas é pouco lembrado por outros meios de comunicação. Ô Rodrigo, e a revista esse ano, ela surgiu com base, né, por conta da repercussão de um projeto que vocês fizeram, um projeto cultural do ano passado, que foi um documentário Ser Negro em Jaú, é isso? Isso. No ano de 2020, eu produzi, junto com o projeto Culturando, esse documentário que se chama Como Ser Negro em Jaú. E nessa produção a gente descobriu que muitas histórias bacanas, relevantes, ficaram fora do documentário. E aí a gente achou interessante criar um novo meio de comunicação para continuar essas histórias. E aí veio a ideia de um jornal e a gente foi um pouco mais ousado, resolvemos criar a revista, onde a gente está conseguindo contar várias histórias aí necessárias e importantes para a cidade de Jaú e região. Vou pedir então para o Beto colocar para a gente aí um trechinho sobre esse documentário, né? Um documentário que tem em torno de 10 minutos e traz depoimentos de pessoas negras da cidade. Não só em Jaú, mas como em todo o país, é você entrar numa loja e a pessoa, algum vendedor te olhar torto e achar que você não tem dinheiro para comprar certo produto. É você entrar na loja e os vendedores começar a oferecer produtos de promoção, sendo que você não tem mal nenhum oferecer produtos de promoção, mas você não está procurando aquilo. E ele somente te mostra produtos de promoção. Aí você tem que falar, não, eu não quero esses. Então, é um racismo muito assim, camuflado. Acho que a gente não tem dinheiro para comprar. Uns anos atrás, quando se tinha desfiles de escola de samba, e quando eu fui comprar um adereço de fantasia, eu fiquei plantada numa loja, que eu não vou dizer o nome, fiquei muito tempo plantada lá, e os vendedores não me viam porque eu era negra e eu tinha saído do serviço, eu não estava bem arrumada, e aí eu fiquei plantada na loja por muito tempo. Quando aí o dono da loja viu que eu estava plantada lá, aí então ele pediu para que a moça atendente fosse me atender, mas aí eu já não queria mais. Eu já estive em lojas aqui dentro da cidade de Jaú, né, na qual, por eu ser advogado, eu estou também de camisa e gravata ou de terno e gravata, e aí a gente acaba sendo confundido, né, como segurança. Né? Então é mais fácil a pessoa perguntar se eu sou segurança do que se eu sou advogado. Fui comprar um celular para meu filho em uma determinada loja, aonde
quando eu fui fazer o pagamento do celular, a moça que estava no caixa fechou o caixa, arregalou os olhos, se afastou e ficou com a mão no peito. Eu olhei para ela sem entender o que realmente estava acontecendo. Era o meu filho que estava chegando com o cabelo black. Eu disse para ela: menina, você se assustou com ele? Ele só tem 15 anos, ele é o meu filho. É pessoas chegar no consultório odontológico e achar que eu sou a secretária, achar que eu não tenho capacidade de ser a dentista, e aí vem aquele espanto, ó, que descobre que eu sou a dentista. Então, ser negro é isso, é as pessoas duvidarem do nosso intelecto. Um ato de racismo dentro do município de Jaú é uma coisa velada, né? Que aquela pessoa, as pessoas te medem de cima e embaixo, isso já é um ato de racismo. Rodrigo, esse documentário, inclusive, ele traz falas assim bastante fortes, bastante expressivas, né? Exemplificando casos, possíveis casos de racismo, de preconceito no município de Jaú, que a gente assim não tem muitas vezes acesso. Por exemplo, advogado negro confundido com segurança, dentista negra confundida como a secretária do consultório, né? Como se a cor da pele interferisse na capacidade da pessoa, como se ter um curso superior fosse apenas um privilégio dos brancos, né? Exatamente. Esse documentário ele vai estar citando alguns exemplos como esse, né, de um advogado que foi confundido com um segurança, uma dentista que ela no próprio escritório confundida com a secretária, porque a secretária dela era branca, e também a gente acaba abordando vários outros temas importantes. Por exemplo, quando a gente fala do que o próprio Rei Pelé ele foi barrado na cidade de Jaú, em uma piscina. Que, né? Inclusive é o destaque, né? A manchete inclusive é o destaque da revista. Também a gente aborda quando os negros eram proibidos de circular na praça central da cidade de Jaú. Então, a partir disso, foi que a gente conseguiu pesquisar ainda mais e começar a produzir a revista para que a gente conseguisse trazer um meio de comunicação importante para a cidade e para a região. Você, Rodrigo Corrêa, já sofreu ou ainda sofre preconceito, racismo aqui em Jaú? Ou fora de Jaú também? Sim, sim. Eu acredito que nós negros, já desde pequeno a gente já vem sentindo algum racismo, algum tipo de discriminação. A minha primeira profissão é barbeiro e determinado dia eu estava na barbearia onde eu trabalhava com um colega branco e chegou uma senhora para poder levar o seu filho para cortar o cabelo. E ela me questionou se eu era o único barbeiro, porque ela já tinha visto um outro barbeiro branco. Falei assim, não, eu tenho um outro amigo, mas ele só chega na parte da tarde. Aí ela falou assim, eu gostaria que fosse ele, por ele ser branco, talvez ele conseguiria lidar melhor com o cabelo do meu filho, porque a vida toda dele, ele cuidou de um cabelo liso. Sendo que naquela época eu tinha muito mais experiência do que o outro barbeiro, né? E foi um dos casos que eu já sofri de racismo, fora outros, mas esse é um que de repente mais marcou na minha vida. Então a gente como negro, a gente acaba sofrendo racismo praticamente toda semana, para não dizer diariamente. Antes da gente entrar especificamente assim, no assunto da revista, no conteúdo da revista, você considera, vocês, a comunidade negra de Jaú, considera a cidade, o município de Jaú, como um município preconceituoso, ainda racista, especialmente ou ainda mais que outras cidades do estado, do país? Historicamente, existe uma pesquisa que Jaú foi considerada entre as 10 cidades mais racistas do estado de São Paulo. E a gente acredita que tem melhorado, sim, né? A gente, graças a várias pessoas da comunidade negra que abriram as portas e vêm lutando há bastante tempo, conseguiram ganhar alguns espaços. Inclusive, Jaú é uma das poucas cidades do interior de São Paulo que é
tem o feriado do 20 de novembro, outras cidades mais próximas como Bauru não é feriado. Então assim, a luta dessas pessoas aí que vieram antes da gente tem uma grande importância, e nós mais jovens vem continuando essa luta junto com eles, e a gente vem ganhando espaço, e a gente acredita que tem melhorado, mas a gente acredita que tem muito a melhorar ainda. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa primeira revista, né, a revista A Voz. A gente já chegou a abordar um pouquinho que a manchete é em cima do Rei Pelé, né? O Rei Pelé que já sofreu casos de racismo, preconceito aqui no município de Jaú. Isso aconteceu em 1958. Conta pra gente mais ou menos essa história. Na verdade, o Rei Pelé, quando ele jogava... Ele começou a carreira dele aqui em Bauru, né, no Noroeste, e aí ele veio fazer um jogo com 15 de Jaú. E tem um jogador Edu, que era muito amigo dele, e veio visitar o Edu. E nessa visita que ele veio, ele que estava um domingo de calor, e ele foi visitar uma determinada piscina. E aí ele foi barrado lá, pelo fato de ser negro. Então, piscina do Guarani, é isso, né? Isso, piscina do Guarani, hoje denomina um outro nome, né? Uma piscina ali particular. E nesse dia ele não pôde entrar, mas o que alegaram para ele é pelo fato dele não ser sócio. Mas a gente sabia que se você não fosse sócio era possível pagar um valor e aí você entraria. Então isso daí foi na época muito falado, né? Mesmo porque ele ficou revoltado, disse que ia comprar aquilo lá, ia quebrar tudo. Exato. E aí então teve uma repercussão muito negativa, né? E aí, por incrível que pareça, muitas pessoas tentaram abafar esse episódio, e a gente acredita que esse fato precisa ser bem divulgado para que as pessoas tenham consciência, e a gente não quer voltar a esse assunto para que a gente possa defamar a cidade de Jaú, que é uma cidade que a gente ama muito de coração, mas que as pessoas possam parar para analisar o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, que para muitos é delicado, mas é muito importante. Bom, além do caso do Rei Pelé barrado aqui em Jaú, nessa época ele tinha começado a jogar no Santos já, né? Sim, ele já era jogador do Santos. Foi ainda um pouco no início da carreira, né? Isso, e nesse dia ele veio jogar contra o 15 de Jaú e o Santos perdeu para o 15 de Jaú por 1-0. Entendi. Bom, aí você, a revista traz também alguns termos que a gente costuma, algumas expressões consideradas ou de fato racistas, sim, que se usa no dia a dia, né? Muitas vezes por desconhecimento. Então você disse que a revista vem justamente para dar voz a isso, né? Explicar para as pessoas depois saberem que quando elas realmente usam, por exemplo, um termo criado mudo ou um termo mulato, é porque elas estão cometendo, de certa forma, tendo aí uma fala racista, né? Sim, exatamente. A revista, olhando por aqui, ela traz também personalidades, representantes da comunicação também. Sim. Aqui em Jaú. A gente tem o Bibi Costa, Alane Benedito, também o Rodrigo Boni. A revista tem algumas entrevistas, conta na parte histórica, né, além do Rei Pelé, o caso do Joanico, que foi um boxeador. Isso na década de 40, 50, né? Então, exatamente. Quem quiser saber um pouquinho da história de Joanico, ainda fala de personalidades mundiais, personalidades negras, aqui a questão do Pelé. Bom, são vários assuntos bastante interessantes, né? E a gente chega aqui um que eu já vou abordar, já que nós estamos na TV Câmara, a questão do Oswaldo Lucas. O Oswaldo Lucas, até que se tem notícia, né? É o primeiro vereador negro na história de Jaú. Isso, exatamente. A gente tem notícias de que existiu uma vereadora suplente que assumiu por um dia, uma vereadora negra, mas vereador eleito, Oswaldo Lucas foi o primeiro vereador eleito na cidade de Jaú. Ele atuou por 2 mandatos. Nesses 8 anos, o que mais destaca também, além de projetos de lei que ele acabou indicando, foi que ele doou o seu salário pelos 8 anos que ele teve como vereador, ele doou para a Casa das Crianças. Então, além de ser o primeiro vereador negro, ele teve uma excelente ideia, iniciativa de estar doando o seu salário nesses 8 anos que ele atuou como vereador para a Casa das Crianças. Então, ele contribuiu muito
com projetos de lei e também com a assistência à Casa das Crianças. Ele foi candidato a vereador em 1982, então o primeiro mandato dele aconteceu em 1983, né? Alguns dados que eu extraí justamente da revista, desse material. O Oswaldo Lucas, ele nasceu em 1932, teve uma infância difícil, morreu em 1999. Ele era um dos poucos negros a poder entrar no Aeroclube de Jaú. Isso aí já mostra um pouco, né, dessa questão do preconceito, mas ele era um excelente professor de dança, então um dos poucos, talvez pelo fato de ser professor de dança, permitido que ele entrasse no Aeroclube de Jaú. Então ele candidatou-se 2 vezes, foi reeleito, doava o seu subsídio, como você disse, né, Rodrigo? E inclusive pelos atos, né, por todas as realizações do Oswaldo Lucas, o Oswaldo Lucas, ele acabou emprestando o seu nome para a galeria dos ex-vereadores da Câmara de Jaú. Importante realmente esse reconhecimento, né? Sim, é importante. Para a gente é uma felicidade saber que o Oswaldo, ele atuou como vereador, deixou sua marca positivamente, né? E ainda continua seu nome ali imperando ali na Câmara dos Vereadores. Ô Rodrigo, atualmente a Câmara Municipal de Jaú também tem um representante da comunidade negra, que é o vereador o César Carlos Azevedo, mais conhecido como Sabará. Inclusive vocês trazem, né, informações a respeito do Sabará nessa primeira edição da revista, mas fazem uma certa crítica com relação à falta de representatividade, né? São 17 vereadores, apenas um negro, sendo que houve muitos candidatos. Isso, a gente até nessa parte da participação dos negros na política, a gente acaba comentando pelo fato de ter participado em torno de 56 a 62 vereadores, candidatos a vereadores nessa última eleição, a gente apenas conseguir eleger um, né? A gente acredita que se de repente a gente tivesse se organizado um pouco melhor, a gente conseguiria talvez eleger 2, até mesmo 3 candidatos, até 3 vereadores, e a gente teria ainda mais voz ainda na nossa cidade. O que seria essa falta de organização? Você entende assim que negro tem que votar em negro, ou negro tem também um preconceito de negro para negro não vota em negro? Como que seria isso? Eu particularmente, eu falando Rodrigo, né, pessoa física, eu acredito que a gente tem que votar pela capacidade da pessoa, independentemente da cor. Só que eu acredito que é importante eu, como negro, saber que se eu tenho possíveis 3 candidatos vereador que possa estar me representando bem, eu vou dar uma atenção maior nessa questão, porque o candidato negro talvez tenha vivenciado o que eu vivo, talvez ele conheça a história que eu passo, então com certeza ele talvez seria uma pessoa mais próxima da realidade que eu vivo, então ele poderia sim representar nós da comunidade negra. Ô Rodrigo, e é importante ressaltar também que recentemente entrou um projeto, ele está sendo analisado aqui nas comissões da Câmara, um projeto de iniciativa do vereador e presidente da Câmara, o João Brandão do Amaral, que denomina, né, dá nome à escadaria do bairro Santo Antônio de escadaria Chico Bambu. Lá, né, a região aí do bairro Santo Antônio, da escadaria, é uma região da comunidade negra, com uma presença forte da família Borges. Sim. E você entende que é importante esse tipo de reconhecimento? A gente acredita que é importante sim, porque como a gente fala na própria revista, a participação do negro ela foi fundamental na criação da cidade de Jaú, né? O negro ele participou ativamente para a evolução da cidade, e a gente conseguir identificar alguma praça, alguma rua com algum negro que teve uma relevância muito grande, para nós negros é muito importante. E eu acho que essa iniciativa do vereador presidente da Câmara, João Brandão, é de grande valia, porque Chico Bambu, historicamente, ele tem uma rica história na cidade de Jaú. Inclusive ele é citado na revista pelo Salãozinho dos Pretos. Ele foi um dos presidentes do Salãozinho dos Pretos. Mais uma matéria que temos Sim, na revista. Exatamente. Então a gente vê com muito bons olhos essa iniciativa do João Brandão. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história do Salãozinho dos Pretos. Isso. O Salãozinho dos Pretos, ele nasceu
pelo fato do que a gente contou ali, enquanto os negros não poderiam circular na praça da cidade, aí duas irmãs que chamavam as Irmãs Marias, foram beneficiadas pela lei do ventre livre, então elas foram criadas na casa de de uma certa família. Eram filhas de escravos, Isso. porém não eram escravos. Exatamente, elas foram beneficiadas com a lei do ventre livre. Então elas herdaram uma casa aqui na cidade. Quando elas souberam que os negros não poderiam circular na praça da cidade, elas começaram a chamar esses negros para que começassem a fazer a comemoração ali, uma festa, uma comemoração ali em si, na casa. E essa casa onde era? essa casa ela era próximo à escola instituto hoje. Então vamos dizer assim, essa aglomeração que existia na época ali, a população começou a identificar como o Salãozinho dos Pretos. A gente adotou esse nome, a gente acabou adotando, então ficou conhecida como o famoso Salãozinho dos Pretos. Branco não entrava? Entrava, sim. Os brancos entravam, inclusive a gente tem alguns relatos de várias pessoas que falavam que frequentavam, mas como a porcentagem era maior de negros, ficou denominado dessa maneira, o famoso Salãozinho dos Pretos, que depois teve mais 2 endereços que a gente conta na revista. Uhum. Ô Rodrigo, dá para se perceber na cidade, apesar de todo esse passado e muitas coisas negativas que acontecem ainda hoje com relação a preconceito, racismo, que estamos evoluindo? Sim. Dá para ter esperança? Sim, como eu falo, eu sou uma pessoa muito esperançosa, sou uma pessoa que costuma acreditar muito de que muitas coisas são possíveis, e a gente acredita que a nossa cidade ela vai evoluir muito nessa questão. Se Deus quiser, a gente vai transformar de que a Jaú era uma das 10 cidades mais racistas, talvez a gente vai fazer com que Jaú seja uma cidade mais próspera para a comunidade negra, se Deus quiser. Bom, muito sucesso para você, para toda a comunidade, sucesso, parabéns pelo Obrigado. Lançamento da revista, né? Que essa revista possa ser realmente aquilo que ela se propõe, né? A voz Sim. da comunidade negra e trazendo, não divisão, mas trazendo esclarecimento para todas as pessoas, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Só para salientar, como você disse, a gente está fazendo uma revista para toda a comunidade, só que é uma revista que talvez a gente dá mais oportunidade para que a comunidade negra conheça um pouco mais da nossa história. Bom, então, Rodrigo, daqui a 3 meses a gente já pode esperar uma nova edição. A revista é trimestral. Isso, é bom salientar que a revista ela é trimestral, então a gente está preparando já uma nova edição com novas histórias, então é uma revista que vai ter 4 edições no ano, então se Deus quiser cada vez melhor, cada vez com mais conteúdo, então é uma revista que vai estar rodando aí pela cidade de Jaú e pela região todo ano, a cada 3 meses está em uma edição nova. Tá ok, então. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio da TV Câmara. E a gente também vai se despedindo, agradecendo a você que sempre está nos acompanhando aqui pela TV Câmara Jaú. Muito obrigada e a gente se vê.